Nono ano, Geografia, tá? Capítulo 5. A gente vai ver a população e a demografia na Europa. Vemos aqui na página 34, muito legal esse mapa da Europa e vendo em que lugares você tem separatistas, não é? Isso quer dizer que tem populações com etnias, né, com algumas etnias diferentes, porque a Europa tem, né, várias etnias, e tem os eslavos, e tem os latinos, e tem os saxões. E dentro dos países da Europa, tem regiões que eles acham que tem uma cultura, eles têm um idioma diferente, uma cultura diferente, só que ele está inserido dentro de um país. Lembra que vocês aprenderam o que é nação? São nações e eles são separatistas porque eles querem um território próprio, ou então eles querem mais autonomia, não é? E então nós temos aqui em Espanha, País Basco, já há muitos anos, aí fala dos cidadãos bascos que querem a separação. Na Dinamarca tem uma ilha, né? Perto da Islândia também, a Ilha de Faroé. Embaixo a Sicília, aquela ilha que pertence à Itália, também quer se separar. Na República Tcheca tem a região da Morávia. Depois aqui nós temos na Polônia, a Silésia, uma região, né? Pessoas que são silesianos e eles querem então uma separação. Na Bélgica, que tem uma região flamenga que são holandeses. Na França, tem a parte da Bretanha, dos bretões, também tem. Na Escócia, tem um partido, mas na Escócia, realmente, assim, eles não querem participar muito na economia, não é? Não bem separatista, porque o pessoal, quando teve votação, não quis se separar, mas eles querem uma maior autonomia, né, dos cidadãos. Na Romênia também, o ZQL, e a Lombardia na Itália, que é o norte da Itália, que é muito rico, então ele acha assim, que ele participa com muito lucro para o país, e esse dinheiro, como é redistribuído para todas as regiões da Itália, acaba indo para regiões mais carentes, e eles acham que isso teria que ser para eles. E eles ter autonomia de distribuir dinheiro como eles acham mais justo, não é? É o caso também do Sudeste e Sul, que eles acham que já quiseram a separação do Brasil, porque o Nordeste é uma região, né, mais carente, que vai muito do dinheiro, não é, produzido do Sudeste e do Sul, vai para o Nordeste, que produz muito menos, tá? Então, essas duas páginas estão mostrando os movimentos separatistas, não é? E na Europa, que nós estamos vendo a Europa. Na página 36, esse conflito étnico e separatista ocorre porque fronteiras e limites não representam essa diversidade. Às vezes, que nem fica um povo aqui, aí o limite deixa um grupo para cá, outro grupo para lá. E é lógico que a Europa teve várias vezes seus limites modificados, não é? Então, isso causa problema, não é, com o pessoal, com as etnias. Aqui nós temos, historicamente, questões religiosas serviram de motivação para conflitos no continente europeu. Isso nós também já estudamos, como a Guerra dos 30 Anos, no século XVIII, e, mais recente, a fragmentação da Iugoslávia, não é? Que teve 5 países subdivididos lá dentro. As religiões predominantes no continente europeu é de origem cristã, a predominante, não quer dizer que não tenha outras. E essa origem cristã é derivada do cristianismo. E aí nós vamos falar um pouquinho de cada uma. O catolicismo, ele é praticado em Portugal, Espanha, Polônia, França, Itália, né? E uma boa parte também em outras partes no continente europeu. O protestantismo é praticado na região setentrional, quer dizer, norte da Europa,
não é? E entre elas tem o calvinismo e o luterismo, tá? Na Inglaterra, a religião é anglicanismo, né? Que se distingue dos outros credos cristãos. Aí nós temos o cristianismo ortodoxo, praticado na Grécia, Bulgária, Rússia, Sérvia, Ucrânia, não é? Mais do lado leste europeu, não é? E o islamismo, você sabe que, né? De Alá, dos povos árabes, destaca-se em regiões europeias que sofreram a influência do expansionismo turco, tá? E, então, a maioria de muçulmanos na Turquia, o islamismo, ele também tem em vários lugares, lógico, a Península Balcânica, na Bósnia, e então essas diferenças, não é, de religião dá conflitos, não é? Aqui disputa entre sérvios, que são cristãos ortodoxos, e os bósnios são muçulmanos, você vê que tem briga por causa da religião. Aí nós temos o islamismo. O número de fiéis ao islamismo na Europa diminuiu bem depois da Segunda Guerra Mundial, daquela sobre Hitler, né, que estipulam 6 milhões de judeus que foram exterminados nessa guerra, nessa Segunda Guerra Mundial. Mas continua sendo praticado em vários países da Europa, como França, Alemanha, Reino Unido e a Rússia. Então, em vários lugares tem os judeus. E aqui diz também que não só religioso, mas esse religioso vem carregado com alguma coisa de política, né? Então, são carregados de fortes componentes políticos. Na Irlanda do Norte, tem católico e protestante brigando. A maioria da população católica quer ficar independente do Reino Unido, porque eles são anglicanos. Mas outra parte aqui da Irlanda, eles são protestantes, então eles querem ficar mantido com o Reino Unido. Então tem essa briga de católico e protestante na ilha, não é? E da Irlanda. Vocês têm as 37 questionários, são atividades de compreensão para vocês responderem e gravarem um pouco o conteúdo. Aí temos as características demográficas da Europa. Demografia, quer dizer, número de pessoas, certo? Então, a partir do século XVIII, houve um aumento da população por causa da Revolução Industrial, não é? Então, assim, até aquela época, você tinha bastante nascimento, mas tem bastante mortes prematuras, não é? Então, isso daí tinha pouca diferença entre um e o outro e mantinha a população mais estável. Porém, depois da Revolução Industrial, teve melhoria de higiene, né? Novos medicamentos, saneamento básico, não é? Então, isso permitiram que houvesse, então, muito mais, né? Muito menos mortes e tivesse bastante nascimento, dá uma diferença grande. Menos morte, mais nascimento, a diferença aumenta. Então, isso daí faz com que aumente a população. Ao mesmo tempo, né, também tem a imigração em relação às Américas, porque o povo europeu começou a colonizar fora da Europa, e então também sua população tinha que povoar aqueles lugares, tá? No fim do século XIX e início do século XX, as taxas de natalidade também começaram a baixar. E isso, né, a diminuição da taxa de mortalidade infantil começou a cair, e os casais resolveram também não ter tantos filhos, não é, porque é muito mais difícil para trabalhar com tantos filhos nas áreas urbanas, tá? E nisso, houve um aumento da proporção de adulto e idoso com relação a jovens e crianças. Começou a ter, então, se você diminuir a taxa de natalidade, nasce menos. O que acontece? Aí o número de adulto e de idoso, ele fica mais alto do que de nascimento. E aí vai ter problemas. E eu vou explicar aqui, sem entrar em pormenores do livro, que você sabe que um país ele se mantém com
o dinheiro que o povo produz, não é? Tem a terra para o subsolo, tem a terra, tem tudo o mar para explorar e tudo aquilo, o produto do país, o produto interno, ele é redistribuído para o país. Então, ele que alimenta tudo. É daí que depois os governantes vão ganhar, a justiça, né, os juízes vão ganhar. Então, você tem das pessoas que trabalham. Se diminui o número de pessoas que trabalham, porque não teve tantos filhos, aí chega numa hora que a idade de trabalhar é menor, tem um número menor de pessoas do que aquelas que já trabalharam e se aposentou, é daí que eles tiram a aposentadoria. Então, se você reduz, vai diminuindo o número de trabalhadores e vai aumentando o número de idosos, o país não consegue estar pagando, não é? E aí que entra, então, esse projeto. Eu vou pular aqui a página aqui, porque tem um projeto, o projeto de previdência social, não é? Então, aqui ele cita a França, que nesse ano 2020, ele tem 16 milhões de idosos. Não, em 2005 tinha 16 milhões. E em 2020, 20 milhões de idosos. Não é? Então, quer dizer, o que está produzindo a população economicamente ativa, aqueles que trabalham, não está dando, não vai dar para cobrir a aposentadoria desses idosos. Não é? Então, assim, muitos países europeus já enfrentam esse déficit, essa falta, que não dá para estar pagando aposentadoria. Por isso, eles criaram uma lei para que a idade de aposentadoria seja maior, não é? Então, o que acontece? O povo começa a ficar revoltado, porque fala, eu quero me aposentar, porque já era a idade, agora vai aumentar mais, né, mais anos, então eles não gostam, o povo não gosta disso, mas também tem que ver que não adianta falar, não, eu vou me aposentar com 60 anos, né? E aí você não tem dinheiro para receber, o governo não tem para pagar, e como é que fica? Não é? Então, nós temos que repensar e ver isso daí, tá? Aqui no Brasil também, ele propôs uma reforma na Previdência Social, que a aposentadoria seria 62 anos para a mulher e 65 para o homem. E cada 4 anos vai aumentando essa idade, não é? Então, assim, isso traz polêmica, o pessoal não gosta, é lógico, né? Quem está para a via de se aposentar ainda vai esperar muito mais tempo e está cansado. Então, voltando aqui, vocês têm a pirâmide que vocês vão compreender aqui embaixo, nascimento, olha, aqui muito, aqui pouco. O idoso é bem menos aqui em cima, aqui já aumentou, os idosos diminuiu, e aqui, olha como tem idoso ser sustentado por esse pessoal, um número bem menor aqui. E aí, você também tem até umas perguntinhas de compreensão, tá bom? A gente vai apurar por aí. Semana que vem a gente continua, tá? Estudar, fazer... Então, fazer todos esses questionários de compreensão e também do livro de atividades, o que for relacionado a isso que a gente viu, tá bom? Até aí. Tchau!